castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Convidar os irmãos para, em continuidade, os nossos estudos, abrir no livro do profeta Obadias. É o texto que nós temos estudado nas últimas EBDs, E os irmãos se lembram que eu disse que o objetivo era tratar de alguns textos que são pouco explorados na Bíblia, porque são textos de profetas menores. E estes textos, eles são muito significativos, para a vida da igreja, até porque são textos inspirados, estão na Escritura Sagrada. Então, nós devemos olhar, sim, com a mesma intensidade, que nós olhamos os demais textos da Bíblia. Livro do profeta Obadias, então são 21 versículos, um texto bastante curto, apenas para contextualizar os irmãos, lembrando que não há muitas referências acerca de Obadias, não é? Então não é um profeta que nós podemos falar muito sobre a vida pessoal dele, porque não há muitas informações. Nós sabemos que ele teve um ministério muito específico de profetizar contra os edomitas. E quem são os edomitas? Quem foram os edomitas? Foram os descendentes de Esaú, não é? Então nós estamos aqui diante de uma briga de família. São dois irmãos. Deixa-me só fechar aqui essa. Bate no olho aqui. São dois irmãos, Jacó e Esaú, e nós conhecemos bastante a história, Dois irmãos que brigaram entre si. Eles disputaram desde o ventre, desde a saída do ventre, a primogenitura, quem seria o primogênito. E depois disso também, essa disputa continuou, nós sabemos, de modo que Esaú se tornou inimigo de Jacó. E enquanto Jacó fundou a nação de Israel, era o representante da nação de Israel, nós temos, por outro lado, Esaú dando origem aos chamados edomitas. Então, são duas nações que se colocam em guerra. E Edom significa literalmente terra vermelha, exatamente por causa da região. E era uma região, inclusive, sem muitos atrativos, porque Deus havia tornado Edom um país, uma nação pequenininha, desprezível. Ele diz isso aqui no versículo 2, os irmãos podem verificar, Deus dizendo: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Quer dizer, essa foi a maneira como Deus criou Edom. Edom era pequenininho, não tinha força, era desprezado. Mas o problema é que o coração de Edom era maior do que ele próprio. Então, o versículo 3 diz que a soberba do coração dele enganou a ele próprio. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Quer dizer, eles habitavam dentro dos buracos, dentro das cavernas, mas eles se achavam poderosos, eles achavam que poderiam enfrentar uma nação tão grande quanto Israel, por exemplo. E aí, por quê? Porque a soberba do coração. Então, a soberba do coração fez com que Edom se levantasse contra Israel. Nós vemos isso também lá no versículo 11, versículos 11 e 12, que nós já até mencionamos também no estudo passado. E diz assim: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, quer dizer, os estrangeiros, as nações ímpias que atacaram Israel, levaram os bens de Israel, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas. Então, as nações invadiram Israel,
deitaram sortes sobre Jerusalém, destruíram Jerusalém e levaram as propriedades de Jerusalém, né? Inclusive pessoas. Aí o texto diz: tu mesmo eras um deles, estando tu presente, né? No início do versículo, e tu mesmo eras um deles, ou seja, Edom estava ali. Mas, na verdade, Edom ele estava se aproveitando da situação. Então, isso mostra que eles eram pequenos mesmo, desprezíveis, mas eles, sabe aquela briga daqueles cachorros, né, que chegam brigando na rua, e sempre tem um pequenininho que quer brigar com os grandes, é mais ou menos isso, né? Então, o pequenininho quer enfrentar os grandes como se fosse do mesmo tamanho. Quer dizer, a briga é entre cachorro grande, né? Mas o pequenininho está ali querendo enfrentar. Edom é mais ou menos isso. Estava no meio ali querendo aproveitar da situação da confusão para levar vantagem. E aí no versículo 12, né, diz que aí está o pecado, que é o que nós vamos explorar um pouco mais agora pela manhã. Aqui está o grande pecado de Edom. Porque Obadias diz: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Quer dizer, então esse é um ponto. Edom se sentiu, teve prazer na destruição de Jerusalém. Nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Quer dizer, eles se alegraram, né, com a destruição do povo. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Quer dizer, a soberba do coração faz com que a boca fale também o que está cheio o coração, né? Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter participado disso, de ter invadido a casa de Israel. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Quer dizer, a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, não é? E não retribuindo com o mal. Edom aqui, ele fez o mal para com o seu irmão, para com Israel, e teve prazer nisso, não é? Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Então, além disso, eles levaram também os bens, levaram aproveitaram, né, o saque das nações inimigas e também entraram no bolo ali para também levar os bens de Israel. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Terrível, né? Então, além disso, eles ainda faziam tocaia, faziam armadilhas para pegar aqueles que, porventura, conseguissem fugir. Não é? Então, matando do próprio irmão, né? Do próprio povo. Nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então, a gente vê aqui do 12 até o 14, especialmente os principais pecados, não é, que os edomitas cometeram contra o povo de Israel. Então, irmãos, esse assunto, né, essa profecia, ela fala exatamente de uma soberba que leva à ruína, né? Esse é um tema que nós poderíamos colocar como um título para essa sessão. Foi a soberba de Edom que levou Edom à ruína, à destruição. Porque claramente, né, o texto diz, no versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. E essa é uma lição para todos nós, né? Uma lição para mim, uma lição para os irmãos. A soberba é um sentimento, obviamente não é uma virtude, não é um sentimento espiritual, né? Muito pelo contrário. Eu penso que a soberba, ela, inclusive, é o próprio Satanás, né, que age no coração, no nosso coração, porque Satanás foi aquele que primeiramente demonstrou soberba, né? Nós lemos lá a respeito da queda de Satanás, e a gente percebe que o grande desejo de Satanás foi tornar-se como Deus, né? Ser como Deus. E Paulo, quando escreve, se não me engano, a Timóteo, né? Acho que Timóteo, depois eu confirmo, ele fala a respeito disso, né? Que foi esta soberba, né? Ou esta arrogância de Satanás que o fez cometer o pecado primeiro ali da queda, né? Afastar-se de Deus. Judas também fala sobre isso. Segunda carta de Pedro também fala sobre isso, né? Que são problemas relacionados à queda de Satanás. A Bíblia não entra em detalhes, a gente não tem detalhes sobre a queda de Satanás, né? Assim,
Sabemos que ele pecou contra Deus, que ele caiu mesmo, mas a Bíblia não entra em detalhes como que foi esse processo, né? A gente imagina mais por fruto de especulação, né, do que propriamente do que a Bíblia diz, né? Então, por isso que a gente não pode acrescentar muita coisa, porque a especulação, obviamente, nunca é a palavra de Deus, né? Mas, se os irmãos olharem, por exemplo, aqui em 2 de Pedro, eu vou ler aqui, os irmãos nem precisam abrir, apenas aqueles que quiserem conferir, né? Mas ele fala, por exemplo, aqui, em 2 Pedro 2, versículo 4, diz assim... Não, eu vou ler o trecho todo, porque aí eu acho que fica mais claro. 2 de Pedro 2, né? Ele fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Né? Quer dizer, o caminho do Evangelho terá uma má fama por causa desses falsos mestres que ensinam heresias destruidoras. E aí vem, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Isso aqui é muito sério, né, irmãos? É óbvio que a gente não pode ser leviano de fazer comparações, né, de apontar aqui ou ali quem poderiam ser essas pessoas, mas claramente o texto diz de falsos mestres, né, falsos pastores, profetas, que ensinam heresias, que ensinam coisas que não estão na palavra de Deus. E o texto diz que eles são movidos por avareza, não é? E é exatamente essa tendência do coração. Quer dizer, o centro destas pessoas está nelas mesmas, não está na palavra de Deus, não está no Evangelho. O que elas querem é promover a si mesmas. Elas não querem promover o Evangelho de Cristo. Mas diz o texto que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Deus haverá de punir os soberbos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, quer dizer, nem os anjos, né? Antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma, Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E aí o texto continua mostrando, né, várias e várias situações. Lá no versículo 11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor, que nem os próprios anjos, né? Versículo 10, o finalzinho, diz: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Que tristeza, né? Judas também fala sobre isso. Judas fala que um dos sinais de arrogância é se levantar contra autoridades constituídas por Deus. Judas. Versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, são aquelas pessoas que vivem pelas suas próprias ideias e não se atentam à palavra de Deus, diz aqui, eles não só contaminam a carne, repare, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, o texto mostra que o que Edom fez foi exatamente isto. Deus havia escolhido Israel para ser o povo da sua herança, né? Israel deveria propagar o evangelho, mas Edom não se sentia feliz com isso. Edom não aceitou o fato de que Deus o fez pequeno. E o que ele fez então? Ele elevou a soberba do seu coração, ele se inflou, não é?
elevando-se contra a autoridade, no caso, essa autoridade eletiva de Deus, né, a nação escolhida por Deus, para, então, se aproveitar das nações ímpias e agir contra o povo do Senhor. Então, aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos exatamente para esse fato, né? Essa seção que nós estamos aqui, de 5 a 14, ela descreve exatamente a injustiça e a falsa segurança de Edom. E isso vai mostrar o quê? Vai mostrar um juízo iminente e inevitável de Deus contra esta soberba, né? A gente percebe aqui que é um retrato muito vívido de como a soberba e a omissão, né, diante do sofrimento do próximo, no caso aqui do seu irmão, atraem a disciplina do Senhor contra nós. Então, a primeira coisa aqui é que as pessoas, que o povo de Edom tinha, né, e que alguns talvez hoje também venham a ter, é a ilusão da segurança. Eles eram iludidos. Edom é comparado aqui a uma casa saqueada completamente. O texto diz que o orgulho de Edom será sua queda. O texto chega, inclusive, a ironizar. O texto diz que até ladrões deixam algo para trás, mas o juízo de Deus não. O juízo de Deus não deixará nada ser escondido. Os versículos 5 e 7. Leiam, observem, por favor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Quer dizer, os ladrões, eles iam pegar só aquilo que eles estavam interessados mesmo e ainda ia deixar coisas para trás. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Os teus aliados, todos os teus aliados, te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Observe a ilusão de segurança, né? Edom, eles pensavam estar seguros pela sua própria soberba, pela sua própria, seus próprios recursos, né? E, claramente, Deus está dizendo, olha, esta ilusão aqui de segurança é o que vai determinar a sua ruína. Quanto mais você buscar segurança nas coisas que não são as da palavra de Deus, mais a sua ruína virá contra você. Porque, meus irmãos, qualquer argumento que nós utilizemos que não seja argumento bíblico, ele é fraco, é frágil. Qualquer discussão da nossa vida deveria ser em torno da palavra de Deus. Qualquer discussão. Não deveríamos considerar nenhuma outra possibilidade de argumentação senão a Escritura. Porque nós declaramos isto, inclusive, não é? Nós que somos crentes reformados, nós dizemos assim, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, são a minha única regra de fé e de prática. Os irmãos que fizeram profissão de fé vieram à frente e declararam isso. Então, eu pergunto sinceramente, como nós podemos declarar isto, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática, se na nossa prática os argumentos que nós utilizamos são de outra natureza, que não os da palavra de Deus? Por isso que entram muito aquelas ideias de que, não, isto não tem nada a ver, não, isto não é bem assim, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é? E as pessoas começam, então, a elaborar vários outros argumentos que não são argumentos bíblicos. Não adianta você se levantar para discutir com qualquer pessoa se o seu argumento não for um argumento bíblico. E o problema de Edom é que eles desprezaram a palavra de Deus. Deus havia dito para Edom, olha, você será pequeno, você será servo do seu irmão.
Mas Edom não aceitou isso. Ele não entendeu esta determinação do Senhor de que ele deveria ser servo. Ele quis ser Senhor. E então o texto claramente diz: olha, tudo bem, você pode até seguir esse caminho, mas lembre-se de que o final da história é um final muito ruim. Porque você não aceitar o propósito de Deus, você não aceitar o lugar onde Deus te colocou, é uma violação dos decretos do Senhor. Não adianta. Nós somos colocados em lugares determinados por Deus para cumprirmos a nossa missão de glorificar a Deus onde nós estamos. Quando Satanás quis usurpar o lugar de Deus, ele caiu. Todos aqueles que querem usurpar o lugar que não lhe é próprio, eles também cairão. Por isso que o texto diz: os próprios aliados de Edom se voltaram contra ele. Olha que interessante, né? O versículo 3. Os próprios aliados, irmãos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Quem desviou Edom foram os próprios aliados. Os que gozam da tua parte te enganaram. Quer dizer, vejam que são aproveitadores, né? Eles gozam da paz de Edom, mas enganaram Edom, prevaleceram contra Edom. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Que coisa terrível. Os próprios, entre aspas, amigos, aqueles que comem com você. Os irmãos se lembram de algum texto bíblico que trata disso? De uma pessoa que comia junto com os demais e traiu? Judas. É o espírito de Judas isso aqui, né? O traidor. Quer dizer, eles eram pessoas que estavam juntos ali para cometer o mal contra contra Israel, né? E ao mesmo tempo eles cometiam o mal entre si. Eles se aproveitaram de Edom. Edom quis dominar Israel, mas foi dominado pelos próprios aliados que eles tanto se aliaram, né? Ali se coligaram nessa ânsia, né, de vencer Israel. Então, nesse primeiro ponto aqui, a ilusão da segurança, eu disse o seguinte aqui, eu anotei assim: a falsa segurança nos aliados humanos ou nos bens terrenos nos leva à ruína, né? Então, se você, em algum momento, tem confiado mais nos seus aliados, nas pessoas que podem te ajudar, né? Ou mesmo nos bens que você tem, nos recursos que você tem, recursos de todo tipo, né? De toda natureza, intelectual, etc. Títulos, riquezas mesmo, né? Dinheiro, etc. Estas coisas vão nos levar à ruína, porque nada disso, irmãos, prevalece contra a verdade. Nada disso, né? A verdade vence, sempre. O orgulho torna o coração insensível à correção de Deus. Esse é um ponto também que eu anotei aqui. Veja que Edom, ele estava tão cego no seu orgulho que ele não aceitou a repreensão, a correção. E é exatamente isso que acontece. Pessoas que são soberbas, elas não aceitam correção. O culpado é sempre o outro, né? Elas nunca conseguem se ver como de fato são, né? Elas pensam de si mesmo mais do que elas são. Como diz Paulo lá, ninguém deve pensar de si mais do que é, né? Porque quando nós pensamos mais do que somos, nós já estamos indo para o caminho da soberba. Você não sabe com quem você está mexendo, né? Essa é uma frase muito comum dos poderosos desse mundo, né? E às vezes as pessoas usam esses títulos, essas posições, para se tornarem maiores do que outras. Quando, na verdade, nós deveríamos, como disse Paulo, né, em Efésios, sermos servos uns dos outros. Nós estamos aqui para servir os irmãos, né, para servir uns aos outros, não para que o nosso coração se torne orgulhoso. E o coração orgulhoso, a Bíblia diz em vários lugares, né, é um coração que não se deixa corrigir.
Jesus Cristo, lá nas bem-aventuranças, aliás, nós estudamos sobre isso, né, irmãos? E estudamos bastante sobre isso, né? A mansidão, quando diz lá em Mateus 5, né? Bem-aventurados os mansos. Quem são esses mansos aqui? São os ensináveis. São aquelas pessoas que reconhecem seu próprio erro e dizem: não, eu errei, eu pequei contra você, pequei contra o irmão, pequei contra a igreja. Né? Reconhecem o erro e aprende a ser ensinável. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, eles herdarão a terra exatamente pelo fato de que não há soberba no seu coração. Eles caminham de acordo com a direção do Senhor e a maneira como Deus mesmo institui todas as coisas. Né? Deus desmascara alianças falsas e destrói a autossuficiência. Um outro ponto que eu também mencionei aqui. Veja que as alianças aqui elas foram desmascaradas. Né? Eles tentaram fazer alianças entre eles, achando que ia dar certo e tal, mas as alianças elas não prevaleceram. Destrói a autossuficiência. Né? Depois dos versículos 8 e 9, eu coloquei aqui um segundo ponto, que é a humilhação dos sábios e poderosos. Versículos 8 e 9, dizem assim: os teus não acontecerá naquele dia, é uma pergunta, né? Diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Quer dizer, não vai acontecer isso? Não é exatamente isso? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, aqui a humilhação, Deus haverá de humilhar estes que são poderosos. Lá em Jeremias, capítulo 49, verso 7, Jeremias 49, 7, diz assim o texto: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Não é? O versículo 10, mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Deus acha, né? Deus sempre acha o soberbo, né? Deixa os teus órfãos, versículo 11, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Quer dizer, aqueles que eram desprezados, né, que eram motivos de perseguição, de escárnio, eles serão guardados pelo Senhor. Edom, então, era famosa, né, por essa sabedoria, mas ela se foi. Deus confunde até mesmo os sábios, porque quando eles se tornam orgulhosos, se tornam soberbos, eles modificam, né? A gente vê muito isso, por exemplo, na ciência, né? Na ciência você tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas muito bem preparadas, mas à medida que elas colocam a razão, né? A pesquisa, o método científico acima da própria palavra de Deus, eles começam a fazer confusões e começam a afirmar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então, é uma maneira de nós percebermos a soberba do ser humano. Né? A soberba do ser humano leva o ser humano a inventar coisas mesmo, a criar circunstâncias para se opor, né, a Deus e à Igreja de Deus. Né? Nenhuma glória humana pode resistir ao juízo do Senhor. Nenhuma glória humana. A gente percebe os poderosos do nosso mundo, né, os grandes presidentes, aí, essas confusões de guerras, etc., e a gente fica com medo, eu confesso aos irmãos, que às vezes, né, dá um temor no nosso coração de que as coisas possam piorar mesmo, né, e haver reflexos, inclusive, sobre nós, né, ainda que não seja de guerra propriamente, mas os efeitos da guerra, né, questões econômicas, políticas, etc. Mas é claro que a palavra diz que nada foge ao controle do Senhor, muito pelo contrário, né, está tudo decretado pelo Senhor. E nesse texto aqui a gente percebe que nenhuma glória humana pode resistir ao juízo do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, né? Pode ser que nós crentes passemos por tribulações terríveis,
não é? Pode ser que nós passemos tempos muito difíceis, pode ser que talvez até alguns de nós sejam mortos mesmo, né, por causa de uma perseguição, mas o fato é que o juízo virá, não é? O juízo virá, ainda que seja naquele último dia, quando Jesus se levantar para resgatar o seu povo, então ali haverá um juízo, né, o juízo final. O fato é que não subsistirão aqueles que se levantarem contra o povo do Senhor, não é? Contra a igreja do Senhor, contra o povo escolhido de Deus, não é? As estruturas humanas caem quando Deus decreta o seu juízo. A sabedoria sem temor de Deus é tola. Texto muito conhecido nosso lá de Provérbios, né? Capítulo 1, verso 7. Todos nós deveríamos, de fato, guardar esse texto em nosso coração, né? Que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, o que eles fazem? Eles desprezam a sabedoria e o ensino. Eu conversava com uma irmã essa semana e ela dizia para mim: seu pastor, interessante, porque as lições o senhor tem pregado, o senhor tem falado, né? O senhor tem ensinado, e mesmo assim muitas pessoas ainda ignoram esse ensino, né? E eu disse para ela exatamente isso, irmã. Por quê? Porque chega um momento em que a palavra de Deus, se não me engano, foi o Michael Horton ou o Paul Washer, um dos dois, agora eu me fugi aqui o autor, mas independente do autor, o que ele disse é verdade, né? Ele disse o seguinte, que haverá um tempo em que nós precisaremos evangelizar os próprios crentes, evangelizar a própria igreja, né? E, infelizmente, eu acho que esse tempo chegou, porque, de fato, nós vivemos numa cultura tão pagã, tão secularizada, que a palavra de Deus é um bico, é uma opinião para nós. Quer dizer, você faz todo o resto pensando nas suas estruturas de conhecimento, e a palavra de Deus é um penduricalho, entendeu? Você consulta a palavra de Deus só para encontrar base para aquilo que você já crê. Não é? Então, assim, você crê em determinado pressuposto, aí o que você faz? Você vai lá na palavra de Deus tentar encontrar o que a palavra de Deus fala sobre isso para você extrair dali um apoio para você. Não, mas a Bíblia fala isso aí e tal, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Nós deveríamos ir para a Bíblia primeiro, conhecer a Bíblia, porque é nela que está a sabedoria, e, a partir dela, julgar o nosso conhecimento, julgar os nossos pressupostos. Se um pressuposto estiver contrário à Bíblia, você precisa abandonar esse pressuposto. Eu sei que é uma palavra radical, irmãos, mas é a palavra bíblica. Eu não posso dizer outra coisa para vocês, né? O compromisso que eu tenho com vocês é um compromisso de pastoreá-los de acordo com a palavra. Eu não tenho aqui compromisso de ensinar a vocês outras coisas que não sejam a palavra. Então, eu preciso ser honesto com Deus, eu preciso ser fiel com o Senhor, e com vocês também, que me confiam o pastoreio. Os argumentos precisam ser argumentos bíblicos. A palavra precisa entrar no nosso coração de tal maneira que ela seja suficiente para nós. Suficiente para nós. Eu não posso dizer outra coisa para vocês, porque se a palavra de Deus é a regra de fé e de prática, ela precisa mesmo constituir-se como regra de fé e de prática de toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Nos nossos relacionamentos conjugais, filiais, fraternais, nos nossos negócios, a palavra precisa habitar profundamente o nosso coração. Se você ler o Salmo 119 com o coração piedoso, aberto, você verá como o salmista, do início ao fim, o Salmo 119 é um acróstico, né? Cada parágrafo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, a primeira palavra, o Aleph, Beit, e aí vai, né? A, B, C, até chegar à última letra do alfabeto hebraico. Esse acróstico ele é interessante porque ele vai mostrando o seguinte, que para tudo aquilo que nós conhecemos, essa é a ideia, né, do salmista, a palavra cobre todo o alfabeto. Em outras palavras, o seguinte, não há lugar em que a palavra de Deus não atue, não é?
Então, você pode pensar, mas pastor, mas a palavra de Deus não fala sobre pneumonia, né? A palavra de Deus não fala sobre que tipo de remédio eu tenho que tomar na pneumonia. Eu tenho que consultar um médico. E o médico, ele não vai abrir a Bíblia lá na hora da consulta, né, para dizer para mim ali, a partir da Bíblia, qual remédio eu tenho que tomar. É óbvio que ele vai usar um conhecimento técnico, conhecimento externo, seus estudos, né? Mas a Bíblia ensina a você que, mesmo que aquele médico seja o melhor dos médicos que você consultou na sua cidade, mesmo que ele aplique para você a melhor medicação, se não for o Senhor, nem o médico, nem a medicação farão efeito. E você vai morrer de pneumonia. Este é o ponto. Porque a Bíblia diz isso, que a sua vida está debaixo do controle do Senhor. Então, esse é o ponto. É nós não confiarmos ultimamente ou plenamente nas teorias que são humanas e que roubam de nós a segurança de que Deus controla a nossa existência, de controla toda a nossa vida. A soberba de Esaú, né, de Edom, levou Edom a exatamente inverter esse processo. Edom estava confiando em quê? Nos seus aliados, né? Ele estava confiando no seu poderio militar por causa dos aliados. E, coitado, ele foi levado à ruína, porque ele foi tanto esmagado, não é, o exército de Deus, quanto pelos próprios aliados. Ele sofreu de todos os lados, né? Até aqueles que estavam com ele humilharam, porque ele era pequenininho, ele era desprezível, não valia nada, mas ele se inflou, né? Ele achou que poderia se aproveitar da situação e se deu mal, né, diante do Senhor. Terceiro e último ponto, irmãos, é a violência contra o irmão. Foi o trecho que eu li aqui, que vai do versículo 11, né, que eu li aqui. Aliás, começa no 10, na verdade. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Aí nós vamos até o versículo 14, né, que nós já fizemos a leitura, então eu vou apenas mencionar aqui os pontos. Por causa da violência contra teu irmão Jacó. Esse é o ponto aqui, né? A violência contra o irmão. E aí você pode perguntar, que tipo de violência? O texto cita algumas violências objetivas, né? Violências. O texto cita literalmente o que Edom fez. A acusação aqui ela é clara, né? Edom ele se omitiu em relação ao irmão, a Jacó, né? Ele se regozijou, ele se alegrou com a destruição do seu irmão e participou desse sofrimento. A Bíblia nos ensina que nós não devemos pisar na cana que já está esmagada, não é verdade? Ou seja, nós precisamos de misericórdia. O nosso irmão, ele precisa do nosso cuidado, do nosso apoio. E nós não podemos nos levantar para piorar, agravar a situação do nosso irmão. Muito pelo contrário, nós devemos ser pacificadores, como diz o texto da palavra do Senhor, também lá nas bem-aventuranças, que também nós tratamos, bem-aventurados os pacificadores. E, sendo pacificador, o que não significa encobrir o pecado, né? Porque, no caso de Edom, por exemplo, o pecado ele foi exposto e tratado. Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, versículo 9, né? Então, aqueles que são pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o filho de Deus, ele procura a paz. Aliás, o texto diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, não é? E Paulo diz, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Há muitas palavras bíblicas que trazem a respeito da ideia de paz, né? Mas essa paz, obviamente, ela não é construída a partir de uma tolerância humana, né? Não é aquela ideia de que você, o fulano fez mal, eu vou tolerar. Não.
É uma paz construída em torno da verdade. Só há paz quando há verdade. Quando a verdade ela é rompida, quando ela é desafiada, nós devemos nos levantar para a guerra. Porque é assim que a palavra ensina, né? Contra a verdade, os crentes se levantam. Então, se a partir do momento que houver, por exemplo, um ensino falso, um ensino contrário à verdade, nós temos a obrigação de nos levantar contra este ensino. Não é? Por quê? Porque nós lutamos pela verdade, não por nós mesmos. A defesa não é pessoal, não é minha. A defesa é pelo argumento da palavra de Deus. Quanto a mim, pessoalmente, eu posso errar, como também posso acertar, porque somos pecadores. Mas a palavra de Deus, ela não erra. Então, se a palavra de Deus diz claramente sobre algo, não há por que nós duvidarmos deste algo. Não é? Não há por que nós tratarmos a palavra de Deus com descaso, ou talvez até colocarmos argumentos como do tipo, mas isso era naquela época, hoje não prevalece mais isso. Não é? Não, a palavra de Deus ela permanece a palavra de Deus sempre. Sempre. A palavra de Deus não tem tempo. Aquele tempo. Não, existe um contexto, obviamente. Esse contexto precisa ser analisado, mas o princípio ali permanece o mesmo. Por exemplo, Paulo, quando fala sobre as mulheres usarem véu nas igrejas, é óbvio que isso é um costume muito típico da cultura, muito típico da época, daquele ambiente. Mas existe um princípio ali, que é o princípio da submissão. Não é? As esposas devem ser submissas a seus maridos. Paulo diz, inclusive, que as mulheres não deveriam falar na igreja, né? E isso também é uma questão contextual, porque naquele contexto, quando uma mulher se levantava para falar na igreja, ela envergonhava a liderança do seu marido. Então, Paulo está dizendo, olha, livrem-se disso, cuidado com isso, porque isso pode envergonhar o próprio evangelho. Então, a mulher, se ela tiver dúvida, pergunte ao marido em casa, porque o marido é o seu líder, né? Então, é uma questão contextual, cultural, mas tem um princípio ali. O princípio da liderança masculina sobre a feminina. Liderança, não de dignidade. Ambos são dignos diante do Senhor. Ambos têm os seus espaços, obviamente, mas de liderança. Um marido que permite que uma mulher se levante, que a sua esposa se levante acima dele, ele está pecando contra a palavra do Senhor. Se uma esposa ela se levanta para ensinar sem que esteja sob a autoridade do marido, ela peca contra o Senhor. Por isso mesmo que a Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu, no último Supremo Concílio, não permitir que mulheres preguem. Porque o Supremo Concílio entendeu, a partir da pergunta 148 do Catecismo Maior, que aqueles que devem pregar a palavra são aqueles que foram designados para isso. Ou seja, os presbíteros e aqueles que estão se preparando para o ministério pastoral. Nesse caso, os seminaristas, sob a supervisão do pastor da igreja. O pastor da igreja, irmãos, é o responsável pela liderança espiritual da igreja, pela liturgia, pelo ensino, o currículo. O que as crianças estudam na sala é responsabilidade do pastor. Certo? É responsabilidade do pastor. O que nós fazemos no culto é responsabilidade do pastor. Então, o pastor é a liderança espiritual sobre a igreja, sobre as suas ovelhas. De modo que, se é assim, é preciso haver também, por outro lado, um entendimento da igreja em relação a isso, para submeter-se na palavra de Deus ao ensino que lhe está sendo proferido. Não é? Por que eu falo na palavra de Deus? Porque, obviamente, pode ter um pastor, eu mesmo, né, que talvez ensine algo contrário à Bíblia. Se é isso, os presbíteros da igreja são os primeiros que devem se levantar para conversar com o pastor, dizendo, pastor, este ensino que o senhor está trazendo para a igreja, ele nos deixou em dúvida, ele não é um ensino bíblico. Vamos conversar sobre isso. Os presbíteros.
certo? Eles são os primeiros a se levantarem. É assim que funciona desde o início da igreja cristã, né? Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, nas igrejas reformadas e assim por diante. Então, são princípios da Escritura, né? O texto não diz claramente em qual médico você deve ir, qual remédio você deve tomar. O texto não diz em qual mecânico você deve levar seu carro. O texto não diz quem vai fazer sua declaração de imposto de renda, né? Mas há princípios. Você vai pedir a um contador desonesto que vai rasgar as notas fiscais lá, né? Hoje até nem dá mais, né, Henrique e Thalita, né? Hoje é tudo tão conectado que os dados já vêm tudo cruzado ali, né? Mas antes, eu me lembro que o meu padrasto era contador, comentei com vocês, né? E ele era, assim, radical contra isso, né? O cara chegava lá e pedia para fazer alguma coisa, e falava assim, não, se você quiser rasgar, rasga lá, né? Porque é a honestidade. Então, quer dizer, a Bíblia não vai dizer que eu tenho que procurar o Henrique, mas ele vai dizer que eu tenho que procurar uma pessoa que seja honesta. Uma pessoa que vá fazer, né, executar aquele trabalho de maneira cristã, não é? Moralmente bíblica. Porque, então, é isso que eu estou querendo dizer, né? A palavra ela traz princípios. Então, eu voltando lá àquela citação inicial, haverá um momento em que nós teremos de evangelizar os próprios crentes. Infelizmente, eu acho que chegamos nesse momento, porque muitos de nós preferem viver, né, com as opiniões extra-bíblicas do que opiniões bíblicas. Se a palavra diz, obedeçamos, mesmo que isso às vezes doa em nossos corações ou não nos convença completamente, mas a palavra diz isto, né? 7 ações aqui a gente pode enumerar, 7 ações são condenadas nos versículos 11 a 14. No 11 nós temos o primeiro aí, assistir passivamente. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade. Repare que ter se alegrado sobre os filhos de Judá, nem ter falado de boca cheia, é indiferença, né? Assistir passivamente. Edom estava assistindo passivamente aquela situação dos inimigos se levantarem contra o povo de Deus, né? Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos assistir passivamente quando a verdade ela é atacada. Quando a verdade ela é atacada, nós precisamos nos levantar. Esta omissão, muitas vezes, que acontece, né, dentro das nossas igrejas evangélicas, acaba prejudicando muito, porque quando Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês, né, disse que geralmente os maus eles crescem, eles se avolumam, porque os bons se calam, né? Os bons ficam quietinhos e os maus se levantam. E aí vem as grandes badernas, né? Quando os bons, no sentido de corretos, né, de verdadeiros, se levantam, então a boa palavra ela se estabelece, não é? Então, quer dizer, assistir passivamente ao desastre é um pecado. Outro pecado, alegrar-se da calamidade, não é? Versículo 12 aí. Eu li o 12 aqui, mas na verdade era o 11, o assistir passivamente é o 11, né? Estando tu presente, depois tu mesmo eras um deles, eu até destaquei para os irmãos. Agora, no 12, é o alegrar-se da calamidade, né? Então, eles tinham prazer no dia do irmão, eles se alegravam com a destruição, também é um pecado. Se você se alegra porque o seu irmão está sendo injustiçado, também é pecado, não é? Se você se alegra pela queda do seu irmão, isso é pecado. Falar com arrogância, versículo 12 também, a última frase, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter falado de boca cheia. Falar de boca cheia é falar arrogantemente, né? Eu venci, está vendo? Está vendo? É isso aí, agora eu quero ver, né? Aquela comemoração de que eu venci a guerra, né, contra o meu irmão. Infelizmente, a gente vê isso, né, nas igrejas.
Invadir a cidade, versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo. Pilhar os bens é outro pecado aí, né? Pilhar os bens aqui, a gente pode até entender que é também uma questão de você defraudar, né? O Novo Testamento usa essa expressão, defraudar o irmão. Então, por exemplo, num relacionamento entre namorados em que há relação sexual, né? A Bíblia chama isso de defraudação. O outro ali está roubando do outro o que não lhe pertence ainda, né? Então, isso é defraudar. É o mesmo pecado aqui. Pilhar os bens, quer dizer, você tira do outro o que pertence ao outro, né? E aí você pode tirar do outro várias coisas, né? Tanto riquezas mesmo, bens materiais, como foi o caso aqui, quanto também tirar do outro outras questões que lhe pertencem, como, por exemplo, a sua própria posição, sua própria liderança, né, etc. Impedir a fuga dos sobreviventes. Eu acho que isso aqui é de todo o texto, é claro que tudo aqui é ruim, né? Mas eu acho que esse aqui é o pior de todos. Quer dizer, porque, além disso, eles ainda ficavam parados nas encruzilhadas para exterminar quem passava, né? Quer dizer, é muita maldade, né? É muito desejo de ver destruído mesmo o irmão, né? E trair os fugitivos, versículo 14 também, né? Nem ter entregado os que lhe restassem. Então, entregou ainda aqueles que fugiam. O silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Irmãos, a verdade, ela existe. É impossível, até do ponto de vista lógico, que duas verdades sejam contrárias. Uma delas é verdade, a outra não é. Não há possibilidade de nós termos duas verdades contrárias. Eu não posso dizer, por exemplo, esta parede é branca, e outro dizer, esta parede é azul, e os dois estarem com a razão. É impossível. Percebe? É logicamente impossível. Só há uma verdade, a parede é branca. Não existe possibilidade de você ter duas verdades contrárias. Toda verdade, ela se soma a verdades. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos diante de, entre aspas, verdades, a maneira correta que você tem para estabelecer a verdade é a Escritura Sagrada. Correto? Porque nós estamos dizendo aqui que a Escritura é o lugar onde nós vamos encontrar a verdade. Bom, se eu não for a Escritura e não apontar na Escritura a verdade, qualquer outra coisa deixa de fazer sentido para o crente. Para o não crente, não. Para o não crente, valem outros argumentos, mas para o crente, não. Para o crente, o argumento é bíblico. E, diante do argumento bíblico, nós não temos muito o que conversar. Por exemplo, ainda tem 5 minutinhos aqui. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Espero que esse exemplo fique adequado, né? Eu vou lá em Neemias. Se os irmãos quiserem abrir comigo, Neemias, o último capítulo de Neemias. Neemias 13. As últimas reformas de Neemias. As últimas. Aqui Neemias já tinha feito várias reformas, e é engraçado, né, porque a gente elogia tanto Neemias, né, pelas reformas, mas quando chega a hora da gente reformar o que Neemias reformou, a gente fica... Não é bem assim não, né? Versículo 23 em diante. Neemias 13, 23 em diante. Vi também naqueles dias que judeus, quer dizer, povo de Deus, haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas.
Seus filhos, eles não tinham língua. Eles falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Eu me lembro de uma vez que um presbítero de uma igreja, né, que também era presbítero na época, chamou a criança para fazer a oração final, né, na escola dominical. E aí a criança começou assim: Pai nosso, obrigado, Ave Maria. Aí o presbítero puxou, o Nilson, o presbítero puxou e corrigiu, aí ela continuou ali, né? Mas por quê? Era uma criança cujo pai não era crente. É mais ou menos isso aqui que o texto está falando. Seus filhos falavam meio asdodita, meio católico, e não sabiam falar judaico, não sabiam falar o evangeliquez, né? Mas a língua de seu respectivo povo. O que é que Neemias fez? Versículo 25. Ficou tranquilo? Assistiu passivamente? O que aparece? Qual a palavra que aparece aí? Você sabe o que é contender? Vem de contenda. E o que é contenda? O que é contender? Hã? Partir para cima mesmo. É partir para cima mesmo. É encarar mesmo. Quer dizer, Neemias não ficou passivo, ele não assistiu passivamente quando a verdade foi desafiada. Contendi com eles, ele foi para cima. E ele fez só isso? O que mais? Amaldiçoou. E agora? Continua lendo, irmãos. E agora? Espanquei. Já pensou, dona Elisete? Pastor Wendel pegar um porrete ali, espancar quem. Espanquei alguns deles. Lhes arranquei os cabelos. Gente, foi um negócio complicado. Foi o seguinte: tinha gente lá que estava casando de maneira mista. Neemias apelou mesmo. Neemias foi para cima deles e imagine a cena, né? Neemias foi para cima deles. Mas por causa de quê? Ele foi para cima deles para defender a si próprio? Não, ele foi defender o quê? A verdade da palavra de Deus. E ele fala assim: e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Salomão teve mulheres, né, de todos os tipos, todas as cores, né, tipo Martim da Vila. E ele está falando: não pecou isso? Não foi isso mesmo? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus os constituiu reis sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Interessantíssimo isso aqui. Porque o que acontece? O fato de Deus abençoar um casamento misto não implica a consequência do pecado na vida daquela pessoa. Não obstante, quer dizer, mesmo sendo Salomão muito abençoado por Deus, não obstante, as mulheres o fizeram cair em pecado. Aí eu pergunto para os irmãos: essa palavra é para a época de Neemias ou é para hoje também? Para hoje também. E a Escritura, ela é nossa regra de fé e prática ou não? Então, se o pastor Wendel for apresentado por um irmão da igreja, apresentado ao pastor Wendel uma jovem não crente, o que o pastor Wendel tem que fazer com esse jovem rapaz que apresentou uma moça não crente? Contender, amaldiçoar,
arrancar os cabelos, não é isso? Mas e se o pastor Wendel fizer isso, irmãos? Não é? Então, irmãos, veja, obviamente, eu estou fazendo assim num tom de brincadeira, mas claro que a gente não vai espancar, a gente não vai arrancar os cabelos, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o poder da palavra de Deus. E a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas, é contra o pecado. Quer dizer, eu não estou contra o irmão que está namorando com uma pessoa ímpia. Não, eu amo aquele irmão. E é por amar aquele irmão que eu digo para ele, é pecado isso que você está fazendo. Agora, o risco de ele ficar com raiva de mim é muito grande. Certo? Mas observe, Neemias não teve esse problema. Ele não teve esse problema. Ele tinha um compromisso com a verdade. Os pastores, irmãos, fiéis a Deus, e eu com muito temor e com a graça de Deus, eu me coloco entre estes. Eles, muitas vezes, sofrem mesmo esta visão equivocada pelo fato de que é só a palavra que está sendo ensinada. E a palavra somente, no nosso tempo, na nossa geração, ela não é suficiente para os crentes. Infelizmente, nós vivemos uma época quase semelhante à pré-reforma, em que as pessoas elas valorizavam também outras coisas. E os nossos irmãos reformadores, eles vieram à tona, levantados por Deus, para dizer, irmãos, sola Escritura. Só a Bíblia e toda a Bíblia. Só a Bíblia e toda a Bíblia. Nós precisamos estar atentos a isso, porque quaisquer outros argumentos que tentem usurpar o argumento da Escritura será um problema para nós. Por isso as confissões de fé e os credos são tão importantes, porque eles são para nós as colunas que vão tanto sustentar o nosso edifício, quanto também limitar a nossa esfera de interpretação. A confissão de fé diz a respeito de várias coisas, sobre o dia do Senhor, sobre a Escritura, sobre as doutrinas da justificação, adoção, etc., sobre o Espírito Santo. Está tudo ali. Sobre o casamento, está tudo ali. Aliás, na confissão de fé, a expressão lá é muito forte a respeito do casamento. A expressão lá é dizendo que os crentes não devem se casar com papistas e outros idólatras. Está lá, na nossa confissão de fé. Então, quer dizer, como é que eu posso, sendo um cristão reformado, como é que eu posso, sendo um cristão presbiteriano, ignorar a minha própria confissão? Percebe que é uma questão complicada, é uma questão ética até, não é? Então é preciso que nós retornemos à Escritura. E eu vou concluir, então, dizendo aqui o seguinte, na minha conclusão aqui breve, um parágrafo que eu disse assim: Edom representa todos aqueles que se exaltam acima de seus irmãos, se alegram com a desgraça alheia e confiam em sua própria força. O juízo é certo. Contudo, Deus preserva seu povo e chama os seus à humildade, misericórdia e justiça. Cristo é o irmão fiel que não nos abandona no dia da angústia e se entregou por nós para que possamos ser fiéis a Ele. Então, ontem eu até li no chá de fralda da Bebel, o texto de Isaías, se a minha mãe, uma mãe não desampara um filho que ainda mama, mas se isso acontecer, Deus vai estar conosco. Então, é exatamente isso. Israel cria nisso. Jacó cria nisso. E ele não foi abandonado.
apesar de todas as investidas de Edom, né, e das nações inimigas contra ele. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos faça prosperar, né, nessa tarefa, né, de lutarmos contra o nosso próprio pecado, contra a soberba do nosso coração. Sabermos que há um lugar dado por Deus para todos nós, né? E este lugar é um lugar em que eu devo ser bênção na vida do meu irmão, na vida da igreja. E devemos também confiar na palavra do Senhor, irmãos. Ou é a palavra ou é nada mais, né? Eu me lembro que... Vou encerrar com isso aqui, eu sei que eu já passei o tempo, mas me lembrei dessa situação. O reverendo Josafá Vasconcelos, ele esteve aqui, né, conosco, irmãos conheceram. O reverendo Josafá, ele tem uma história muito impactante, muito bonita a história dele. Ele foi um pastor arminiano, né? Ele pregava nas grandes cruzadas de evangelismo, fazia apelo. E ele, depois que ele se converteu, né? Ele então passou a pregar de maneira muito diferente. E um dos lemas, né, que eu tinha lá para os meus 20 anos, 21 anos, quando eu conheci o reverendo Josafá, um dos lemas do reverendo Josafá era assim: só a Escritura, né? Confiar na Escritura. Então, a partir daí, ele começou a pregar sem utilizar métodos humanistas, apelo, essas coisas. A palavra, só a palavra. Isto nos basta. Não precisa. Nós lemos aqui a parábola do semeador. Meu Deus, se essa parábola não falar ao nosso coração, irmãos, o que mais falará? O texto está dizendo, é a palavra que cai no coração, é a palavra, é Bíblia, palavra de Deus. Ou nós confiamos nisto, ou, meus irmãos, nós estaremos indo por um caminho muito ruim, muito enganoso. Que Deus nos livre, né? Livre seu pastor, os pastores das igrejas, a pregarem outra coisa que não é o Evangelho, né? E que Deus nos livre, como igreja também, a acreditarmos noutras coisas que não sejam a palavra de Deus. Sola Escritura. E que a graça do Senhor nos acompanhe e nos ajude.